você é do marketing, mas não tá afim aí de ler aqueles livros técnicos na área, tá cansado, mas ao mesmo tempo você quer aumentar um pouco o repertório de vida e ter conhecimentos que vão te ajudar na profissão, né? É por causa disso que hoje eu tô trazendo os meus livros recentes aqui, que eu vou falar para vocês 5 livros recentes que eu li que me ajudaram muito a desenvolver habilidades para o trabalho que livros de marketing técnicos não ensinam. Então, se você gosta desse tema de livro, leitura, fica aqui que eu vou contar um pouco dessas leituras que eu tô fazendo e que realmente me ajudaram a expandir essa visão de mundo e adquirir habilidades que estão sendo ali completamente úteis para mim. Se você não me conhece, eu sou Fernanda Fassi, eu trabalho como especialista em Marketing Analytics e Growth e tenho uma mentoria que eu já tenho ali mais de 1000 alunos, líderes de marketing no geral, e ajudo eles a crescerem utilizando dados, pensamento analítico, growth e também posicionamento. Sim, quer conhecer mais sobre meus programas? É só clicar aqui no link embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar a falar sobre livros, né? Eu tava até cansada aqui um pouco do canal de trazer só conteúdo técnico e eu gosto um pouco desses momentos de conversar com vocês, de trazer algumas leituras que eu tô fazendo, porque eu vejo que não é só de técnica que vive o homem, né? O homem vive de repertórios, vivência de vida, então tem algumas experiências e algumas leituras que são importantes para essas habilidades, principalmente se você tá sênior. Eu acredito que quando você tá iniciante, ali é um profissional júnior, é aquela questão de apertar botão, né? Apertar botão, saber gerenciador de anúncios, saber plataforma, saber ferramenta. Só que a partir do momento que você começa a liderar pessoas, a sua escala aí de habilidades que você tem que adquirir começa a aumentar muito. E são habilidades que elas não são puramente técnicas, né? Elas são habilidades humanas, elas são habilidades culturais. Eu acho que a pior coisa é você ser um líder de marketing sem repertório cultural, sabe? Isso é muito feio, porque a gente tá falando de convencer pessoas, né? E você precisa ter referência para isso. Então, eu me senti incomodada com isso recentemente. Eu estava muito focada numa parte só de análise de dados, e também como empresária eu precisava desenvolver outras skills. E aí, enfim, né? Pegando aí meus livros da biblioteca, eu resolvi pegar alguns para ler e outros para reler que foram bem marcantes para mim. Vou começar aqui por alguns livros aqui que vocês já devem conhecer e aí explicar também por quê e por que eu achei legal aqui de cada livro. Então, o primeiro é esse aqui, o Brevidade Inteligente. Então, esse livro é muito conhecido, bastante gente já fez resenha aqui na internet. Mas, particularmente, eu gostei muito dele porque nós escrevemos demais como profissionais de marketing. Eu escrevo muito post pro LinkedIn, eu acabo escrevendo demais também pro meu time. Eu não sou a pessoa do slide, as pessoas pensam que, Fernanda, você faz muitos slides. Eu falo, não, eu sou a pessoa da escrita. E cada vez mais a gente tem que aprender a dizer bastante com poucas palavras. Transformar também os nossos textos, as nossas leituras em blocos mais escaneáveis. E mesmo que exista a inteligência artificial, eu vejo que os textos também produzidos pela inteligência artificial começam a ficar mais do mesmo. E acaba que você perde aquele craft, né? Aquela habilidade de você criar textos totalmente do zero. E isso, para mim, é um motivo também de muita insegurança. A gente acaba usando tanto a inteligência artificial que acaba travando, né? Como um músculo. Se você não pratica, você acaba ficando enferrujado e acaba abaixando ali a performance, né? Então, tem esse aqui, Brevidade Inteligente. É muito bom, é um livro curtinho, tá? Então, o livro tá fazendo, né, a própria propaganda, está usando também o que ele se propõe a fazer. Outras coisas boas, se você vê também aqui na leitura aqui das páginas, os blocos são bem escaneáveis, então eles realmente fazem o que estão ensinando. Aqui eles colocam a quantidade de palavra e quantos minutos você vai terminar ali de ler cada capítulo. Então eu vejo que é um livro que você pode levar pro dentista, pode levar para ler no ônibus, pode ler assim no final de semana, quando você quer uma leitura super leve, recomendo ele. E para você que é líder, que escreve bastante, também é bem legal. Outros temas também que permearam aqui os meus últimos meses e que me ajudaram ali na leitura foi a questão do pensamento analítico. Então, eu montei um curso novo, né, sobre tomada de decisão, sobre pensamento analítico, e isso me fez retomar algumas leituras sobre esse tema. O pensamento analítico, nada mais, nada menos, é a sua habilidade, não só de pensar criticamente, mas de você pegar um problema, dividir em partes menores, que são mais gerenciáveis, você
você levantar os riscos, a forma de mitigar, contingência e deixar isso tudo de uma forma lógica e estruturada. Não são todas as pessoas que possuem esta habilidade de pensamento analítico, pelo contrário, somente uma minoria das pessoas possuem essa habilidade e muito porque na escola e no trabalho nós não somos incentivados a isso, né? Nós recebemos muita informação mastigada ou porque se a gente tem que resolver as coisas de uma forma um pouco mais criativa ou da forma que nós achamos que o pensamento faz mais sentido, nós somos podados pelas organizações, então é difícil você ter ali um pensamento analítico nato, né? Isso você tem que desenvolver, você tem que tirar. E aí é por isso que eu decidi criar esse módulo e esse curso. E aí tiveram 2 livros muito bacanas que eu usei como referência para esse módulo, inclusive, né, vai ser aí um dos livros de referência também para o meu MBA de Marketing Analytics e Growth, né? A gente vai ter um módulo unicamente para falar de hipótese, tomada de decisão, pensamento analítico, e são 2 livros importantes, tá? Esse livro aqui, que é o Solve It. O Solve It, ele é um livro que tem bastante técnica de problem solving, de divisão de pensamento, como que você obtém os dados, exemplos de personagens e pessoas da vida real, por exemplo, Sherlock Holmes, ou pessoas realmente, Elon Musk, Einstein, como que eles usavam o pensamento analítico e a resolução de problemas para chegar nas soluções dos problemas do mundo, né? Então também é um livro bastante curto, vocês percebem que vocês conseguem ler. Isso aqui eu consegui ler numa tarde, tá, gente? Assim, é bem tranquilo e realmente vai te ajudar muito a desenvolver essa habilidade. Então, se você tiver estagiários, analistas, pessoas do seu time que precisam ter essa habilidade de resolução de problema, é bacana você indicar esse livro. Fernanda, mas eu sou sênior. Tem muito sênior que não sabe resolver problema, só sabe, como eu vou dizer, falar para as pessoas, existe um problema, só que nunca ajuda a pessoa a resolver. Esse tipo de pessoa, eu falo que são os gestores profissionais. Ou seja, eles só sabem gerir gente e mandar em pessoas, mas eles não sabem resolver problemas e delega tudo para o seu time. Não seja um gestor profissional. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, sobre você não ter este comportamento que ele é destrutivo e danoso para você, e sim ser um problem solving e você ajudar o seu time a resolver problemas também. Então, esse livro aqui é muito bom. Outro de problem solving, que esse aqui, ó, tá vendo até a quantidade aqui dos post-its. É o Bulletproof Problem Solving. Então, esse aqui é muito bacana porque o Solve It, ele é muito de cases, de personalidades, táticas. Aqui, o Bulletproof Problem Solving, ele é um pouco mais técnico que o outro. Até a editora, né, a Wiley, ela costuma fazer livros mais técnicos também, né? E é muito bacana porque você pode ver, né, que, enfim, tem bastante pessoas até da própria McKinsey que fizeram aí o prefácio do livro, tem alguns comentários também, porque a McKinsey é uma das, né, consultorias ali estratégicas mais renomadas aí do mundo, né? E isso aqui é um guia mais técnico de como que você desenvolve essa habilidade de problem solving. Então ele vai mostrar para você mais um step by step, algumas leituras um pouco mais técnicas. Ele não é o técnico do marketing, você vai ver que os problemas aqui são problemas desde pessoais, eu compro uma casa, eu alugo, eu mudo de estado, eu mudo de emprego, até coisas de políticas públicas, né? Ele vai pegar diversos tipos ali de situações e como que você aplica esse framework de problem solving, né? E ele vai toda a parte, desde a parte de você definir o que é o problema, separar o problema, métodos de separação de problema, quando que você vai separar a análise. Então, ele é bem bacana. Gosto muito dele, tá? Ele é um livro bem mais denso que o Solve It, mas ele também está sendo aí, ó, você vê que eu gosto de livro denso, né? Ele está sendo aí uma das maiores referências aí para o nosso módulo de resolução de problemas, né? É uma habilidade muito importante. Se você é líder e você não tem isso, provavelmente você está guiando errado os seus liderados e tomando decisões que não são as melhores. Então, esse aqui é muito bom. Aí depois voltamos, né? Você vê que eu gostei muito de lógica, pensamento analítico, escrita. Isso ficou em mim. E aí também, né? Eu comecei a pensar, né? Como que eu posso, além de ensinar, aplicar isso no meu dia a dia, fazer melhores apresentações? Então, um dos nossos desafios que a gente cobre ali do Marketing Masters é a questão de você se vender, né? Você pode até ter feito a melhor campanha, com o melhor resultado, ter o resultado da NASA. Só que se você não consegue mostrar isso para o seu cliente,
provar isso para a diretoria, você simplesmente é como se você não tivesse produzido resultado nenhum. Então, a habilidade de você saber vender melhor o que você está fazendo, seja em apresentações escritas, apresentações orais, documentos, slides, isso é uma habilidade muito importante. E não é à toa que nós temos um módulo e temos um mentor maravilhoso de storytelling com dados e feedback de apresentações. E aí eu estava pensando também em recursos para prover para esses alunos, para que eles pudessem ter um guia, além das aulas, além das monitorias. E aí eu lembrei de um material muito bom, que é esse aqui, ó, The Pyramid Principle. Esse aqui também é um livro, ó, fininho, feito pela Bárbara Minto, se eu não me engano, ela trabalhou na McKinsey também. Você vê que eu falo muito da McKinsey, porque, enfim, os materiais dos consultores da McKinsey e livros produzidos por eles são uma grande fonte de conhecimento para mim. E é muito bacana esse livro, porque ele vai ensinar você como que você vai escrever melhor os seus resultados, escrever melhor os seus diagnósticos, seguindo uma estrutura que eles falam que é uma estrutura de pirâmide, né? A estrutura de pirâmide, você tem uma ideia central em cima, você tem 3 argumentos que suportam essa ideia central, e cada argumento tem ali os seus 3 data points que vão comprovar que aquele argumento é válido e é verdade, tá? Então, isso aqui também é um guia de bolso. Eu recomendo todo mundo dar uma lida também. Final de semana você consegue ler. É uma leiturinha um pouco mais densa também, não é uma coisa assim, relax, walk in the park. Mas você aprendendo a implementar isso vai mudar bastante a forma que você vai fazer a apresentação. Interessante se você conseguir até pegar o transcript desse livro, treinar uma inteligência artificial para ele escrever nesse formato para você depois, pode ser uma boa economia de tempo. E aí tá uma sugestão também de produto que você pode fazer com IA. Mas assim, ó, recomendo bastante. E o último, não menos importante, esse livro aqui eu tava, enfim, demorando muito para ler, eu nem terminei ele, mas eu já quero compartilhar com vocês. É esse aqui, ó, as 48 Leis do Poder. E por que, Fernanda, você tá lendo ele? Porque eu tô percebendo muito, né? Eu já percebi muito mais que nós temos que fazer política. Antes eu achava que por ser uma profissional técnica, com domínio técnico das coisas, eu não precisava fazer politicagem. E no final eu fiquei totalmente enganada. Sim, eu preciso fazer politicagem. Não necessariamente uma politicagem suja ou mentirosa, mas uma politicagem, né? E como eu posso aprender isso? Existem diversos materiais sobre politicagem na internet, né? Tem até um curso de puxa-saco na internet aí por aí. Mas aqui eu tava pensando em uma literatura ali um pouco mais clássica para falar sobre isso. E aí eu resolvi comprar esse livro, As 48 Leis do Poder. Pra você ver como que eu tava determinada, eu comprei até uma capa dura, assim, um negócio bem resistente aqui, justamente para eu conseguir ali ler. Ele é pesado. E é muito bom porque muitas das políticas e fatos que aconteceram no mundo podem ser aplicadas para os mundos dos negócios e para o mundo empresarial. Então, uma das primeiras regras que eles falam aqui, principalmente, é aquilo, né, de nunca brilhar mais do que o seu mestre. E isso é muito importante, né? A gente percebe que no mundo empresarial, muitas vezes, você pode, né, principalmente aquelas pessoas que sabem muito mais, por saber mais, elas podem ofuscar o líder delas. E aí, ao invés de se tornar uma pessoa que é um suporte, um braço direito da operação, vai acabar se tornando uma ameaça. Então, né? Então não brilhe mais com o seu líder, né? Tente ajudar ele a crescer, que você cresce junto. Então, bem bacana, né? Tem umas coisas assim, né? Banque o amigo, haja como espião, chame atenção a qualquer preço. Então, coisas que realmente precisamos usar para crescer no mundo corporativo. É um livro denso, não terminei de ler ainda, mas eu recomendo. E se você quiser ler comigo, fique à vontade, porque estamos aí lendo, acompanhando juntos. Então, de leitura, são essas, né? Tem muito mais livro aqui na minha biblioteca que eu quero ler. Eu estou muito preocupada, porque o vocabulário, grande parte desses livros estão em inglês. E isso me preocupa, porque às vezes eu acredito que o meu vocabulário em português está sendo afetado por muito das literaturas que eu estou lendo ultimamente serem literaturas em inglês. Muita gente não sabe, mas a minha linguagem de trabalho é em inglês. Então, eu trabalho melhor em inglês, eu escrevo melhor em inglês, eu faço coisas do trabalho melhor em inglês. Para mim, dar aula no Marketing Masters em português é mais difícil do que se fosse que eu desse aula em inglês. Não porque eu sou, né, a pessoa super fluente, mas é que eu fiquei tanto tempo
trabalhando com o time internacional, eu fui ensinada, né, um gringo que me ensinou a fazer tudo que eu sei fazer hoje, que o vocabulário ficou meio assim. Então, se você também tiver sugestões de livros nacionais, brasileiros ali, eu gosto muito de biografia, sabe? Livros com boas traduções, até podem ser livros internacionais, mas que a tradução seja interessante, coloca nos comentários também, que eu quero crescer esse repertório em português. Mas aí eu decidi pegar esse momento também para compartilhar com vocês o que eu tô fazendo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, quer saber mais de que livro que eu tô lendo, o que eu tô vendo no mundo acontecendo, é só também comentar aqui, vejo todos os feedbacks de vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer, é que eu não tava muito com saco de ficar falando só tema técnico, porque eu também sou só técnica 100% das vezes. Então, vamos falar um pouco de leitura e de cultura, né? Então é isso. Um abraço. Vejo vocês no próximo vídeo.